Oi, 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 boa tarde, salve, salve, tudo na paz por aí, quarta-feira, hein? Hoje tem Copa do Brasil, tem estreia do Dedé, amanhã tem Copa Libertadores, tem o Galo contra o Tijuana, final de semana tem Campeonato Brasileiro e os donos da bola de hoje, Dimar Oliveira, Cadu Doné e o grande jornalista, o verdadeiro Paulão Caveirão, o grande Paulo Galvão, você participa conosco e pelo Twitter, claro, segue o programa no Twitter no @os donos da bola MG, facebook.com/os donos da bola MG. E aí participe, interaja conosco. Sua mensagem do Twitter rola aqui no rodapé da sua televisão e algumas outras a gente registra. Promessa é dívida. A gente registra aqui durante todo o programa. Ok? Paulão, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Um momento de estreia da principal contratação da história do Cruzeiro, pelo menos a mais cara, que é hoje. Amanhã, Libertadores, no meio de semana, agitado, mas principalmente a polêmica envolvendo Minas Arena e Cruzeiro, Paulão. Prazer é meu estar aqui, Everton. Sempre que a Dimara convida, sempre que vocês convidam, eu estou à disposição. É muito bom participar. E é uma semana cheia, né? Começou com a final do Campeonato Mineiro, o título do Atlético, a boa vitória do Cruzeiro, que não conseguiu o título, mas jogou bem. Agora temos Copa do Brasil, a gente vai ter Libertadores, jogo em Tijuana, em gramado sintético. Eu achei que eu não ia ver isso na minha carreira, mas tem partida oficial em gramado sintético. Tudo bem, vamos lá. Tem o Campeonato Brasileiro começando, mais um campeonato que promete tem tudo aí, tem os times mineiros em cima. Vamos ver se dá tudo certo. Agora, é curioso que quando rola um jogo num gramado de péssima qualidade, todo mundo reclama, né? Mas quando o cara vai jogar na grama sintética, aí não se pode reclamar. Eu acho errado. Para mim, ou enquadra todo mundo do mesmo jeito, ou então não tem conversa. Mas se bem que tem gramado aí, que nem sintético é melhor, viu? Isso eu não tenho dúvida. O sintético proporciona uma possibilidade, uma qualidade maior, né? Mas que é um negócio no mínimo estranho. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas todas as informações também do desembarque e do treinamento do Atlético em Tijuana, pelo menos 3.000 pessoas, é isso mesmo, 3.000 pessoas acompanharam as atividades lá no México. Vamos falar de uma das maiores dificuldades que o time vai enfrentar na quinta-feira, que é exatamente o gramado sintético do Estádio Caliente. A reportagem é de Luciano Dias. O site oficial do Tijuana já destaca com orgulho a partida contra o Atlético, um duelo de titãs. O palco do jogo é o Estádio Caliente, que tem capacidade para pouco mais de 30.000 pessoas. E lá o Tijuana não perdeu nenhuma partida na Libertadores. Foram 4 jogos com 3 vitórias e um empate. O gramado do estádio é um dos trunfos da equipe mexicana. É neste tipo de grama que o Atlético vai atuar no Estádio Caliente. Um piso sintético que deixa o jogo ainda mais rápido. De fato, um adversário a mais para o Galo. O goleiro Vitor já atuou em gramado artificial. Foi no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre. Um piso que aumenta ainda mais as dificuldades para os goleiros. Eu tive a oportunidade de jogar, se não me engano, 3 vezes em Porto Alegre, no Campeonato Gaúcho. A bola ela fica um pouco mais lenta, ela fica um pouco mais viva. Tem uma certa diferença, a bola prende muito, né? O campo normalmente também é mais duro e não sei como que vai estar em termos de temperatura, mas quando está calor a sensação térmica no gramado ela fica muito alta. Para driblar o gramado sintético, a bola aérea do Galo pode ser uma boa arma. Dica do próprio Vitor, os grandalhões Jô e Hever podem fazer a diferença. Os times mexicanos sempre são times bem montados, né? Tem boas disciplinas táticas, né? São times que contra-atacam muito bem, são times rápidos, e normalmente são times um pouco mais baixos, que isso também pode dificultar para eles uma situação de bola aérea. Então temos que estudar todas as variantes aí para podermos não ser surpreendidos e também surpreendê-los com a individualidade dos nossos jogadores.
Muito bem, na chegada do Atlético no México, o técnico Cuca comentou sobre exatamente o gramado sintético. Fazer as mesmas coisas que a gente vem fazendo, jogar da mesma forma, poder treinar um pouquinho no campo, que é a grande dúvida que a gente tem, né, de como será o comportamento do time num campo sintético, né, coisa que muitos deles nunca jogaram. Muito bem, e aí já vamos começar a falar. Na verdade, isso não é a coisa mais importante do jogo, não. Mas trata-se de um fato inusitado. Muitos dos atletas jogam pela primeira vez no gramado sintético de Mara. Só que o Atlético é um time rápido. Isso pode ser bom ou ruim? Boa tarde. Boa tarde. Pode ser bom e tem uma outra história também. O Tijuana, obviamente, não perdeu lá nessa Libertadores e isso mostra que isso faz uma diferença para eles. Mas o Atlético tem também a seu favor o fato de sempre marcar gols. Né, fora de casa nessa Libertadores, deixou de marcar no jogo contra o São Paulo, né, apenas um jogo, quando ele já estava classificado, então ele tem esse fator. Se o gramado é rápido e o time do Atlético também é uma equipe rápida, a solução é qualquer, manter a bola no ataque o tempo inteiro. E isso é o que o Cuca vai fazer, a gente está sentindo que taticamente é por aí. Agora, eu já disse aqui, adoro a Libertadores, mas esse tipo de situação, altitude, gramado sintético, esse tipo de coisa, deixa de deixar a igualdade das equipes, né? E isso para qualquer tipo de competição é ruim. O Tijuana é uma boa equipe, o Tijuana fez a sua parte, o Tijuana eliminou o Palmeiras e poderia estar de igual para igual para o Atlético num gramado normal, teria a mesma condição. Então, acho que esse tipo de situação na Libertadores eu sou totalmente contra. Muito bem, estou vendo ali as imagens da chegada e, curiosamente, os jogadores do Atlético foram passando, todos passando, mas os olhos se voltavam para o portão, de onde sairia Ronaldinho Gaúcho, né, na sequência. E quando o Ronaldinho saiu, olha só o que virou isso aí, hein? Tanto o aeroporto quanto no campo onde o Atlético fez o treinamento. Uma loucura Ele que é uma cresce a cada dia. É um negócio absurdo, né, Cadu? A cada dia parece que as pessoas vão ficando mais encantadas com o Ronaldinho. Impressionante o tanto que o Ronaldinho está valorizando a marca Atlético pelo mundo, não só na América do Sul. A gente entra em sites europeus que pouco falam do futebol de clubes aqui da América do Sul e o espaço para o Galo e para o Ronaldinho Gaúcho existe, coisa que não é comum. Então, realmente, isso aí é impressionante, está acontecendo mesmo, não ficou só na promessa. A chegada do Ronaldinho vendeu a marca Atlético para o mundo, não só na América do Sul. Muito bem. Eu só queria dar uma palavrinha sobre essa história do gramado sintético. Sim. Você, na abertura, estava falando que, às vezes, com os gramados ruins aqui, a gente não reclama muito. Só que, nesse caso, é um gramado sintético ruim. Então, junta as duas coisas, porque eu estava pesquisando, na Champions League, por exemplo, os times de Moscou jogam muitas vezes em uma grama sintética. Até o estádio lá de Moscou já recebeu, inclusive, a final da Champions League. Para a final, colocaram grama natural. Mas quando os times de lá jogam em casa, antes da final, jogam sim com grama sintética. Então, o Manchester United já jogou em grama sintética na Rússia, grandes times europeus já jogaram lá como visitantes. Só que o que acontece? O gramado sintético lá é aprovado pela FIFA, recebeu uma inspeção. Se aproxima muito do natural. Se aproxima muito do natural, tem um investimento fortíssimo, é uma grama cara. Lá no México, não teve aprovação da FIFA, não foi sequer vistoriado, digamos assim. É ruim, tem muita areia, então é isso. Por causa do solo também, né, que é calcário puro. Então, por isso que a dificuldade também de se ter uma grama normal. A gente sabe dessas situações. E o arenoso lá passa também para essa grama. Então, não é só isso, a grama sintética, simplesmente. É a conjectura da areia que vai estar ali. Aliás, eles deviam ter feito caixa de areia, né? Treinado na caixa de areia. Agora, aí do jogador que deu um carrinho, né, nesse gramado. Ele vai dar carrinho lá longe, igual o time do Tijuana, viu? Ele sabe, gostam, né? Parece que ele sabe, né? Já está com o traseiro. Lembrando, a Edmara lembrou muito bem do retrospecto do Tijuana em casa. Para mim, o mais surpreendente foi a vitória em cima do Corinthians, que apesar da eliminação, eu ainda considero o segundo melhor time do Brasil nesse momento, atrás apenas do Atlético. Então, venceu o Corinthians lá dentro, que realmente coloca o cartaz do Tijuana lá em cima e o Galo atento. Ô, Paulão, agora é o seguinte, a gente falou de gramado, a gente falou de um futebol veloz, falou de Ronaldinho, agora falando do jogo em si. O Atlético, na sua avaliação, tem time para chegar e ganhar, ou esse negócio dessa pressão, esse calor da torcida, o fato de não ter perdido em casa, tudo isso pode, de repente, complicar a vida do Galo lá, Paulão? Eu acho que não mete medo. O time do Tijuana é um bom time, é um time acostumado a jogar, mas não mete medo. Não é um time, tecnicamente, a diferença é muito grande. O Atlético está num momento excelente, tem excelentes jogadores, do meio para frente principalmente, uma defesa segura. Então acho que isso aí não é problema. O maior problema que eu acho é isso mesmo, é cansaço de viagem,
essa adaptação ao gramado, de repente, pode demorar um pouquinho, e aí, quando o time assustar, pode ter acontecido alguma coisa. Mas, no mais, não acho que tem problema nenhum, não. O Atlético é favorito. E até se perder por um gol de diferença lá, que eu acho que não vai acontecer, mas caso aconteça, plenamente reversível aqui. Pode chegar aqui e tirar isso. O Atlético está jogando muito bem na Independência. E a gente só para lembrar, o principal jogador desse Tijuana aí é o Fidel. Exatamente. Que jogou no Cruzeiro aqui, foi nas categorias de base do Cruzeiro. Era um jogador que tinha até alguma... É o Neymar genérico. Né? É, o Neymar genérico. Se falou tanto dele, né? Se cobrou tanta presença dele no time do Cruzeiro, esperava-se muito dele isso, e ele acabou não acontecendo por aqui, pra gente ver a distância que tem aí o futebol. Agora, aquela preocupação do Cuca sempre, que ele fala o tempo inteiro, que é da concentração do Atlético, né? Às vezes o Atlético passa dificuldades por ele mesmo, pelo que ele faz mesmo, a concentração inicial, no primeiro tempo de jogo, da volta do intervalo. É isso que o Atlético tem que estar centrado, né? Acho que e tentar sempre fazer o resultado no primeiro jogo, coisa que, aliás, fez uma diferença muito grande. Aliás, fez a diferença exatamente, efetivamente, tanto que deu título ao Atlético aqui no nosso estadual. Então, o Atlético precisa, de fato, jogar a bola lá no primeiro jogo para não confiar tanto nesse poder de decisão aqui na Independência, né? Claro, de preferência marcando gols. Olha, o negócio é o seguinte, agora você não tem mais desculpa para deixar de comprar sua Dafra Zero. Pois é. Porque uma coisa você sabe que é certa, né? Quem faz o teste Dafra sai convencido na hora de que está fazendo o melhor negócio. Motos com belo design e sem dúvida, mas sem dúvida mesmo, o melhor custo-benefício. Dá só uma olhada aí na oferta da Dafra Motovia de Contagem. Preste atenção, porque a de Contagem preparou para você uma super promoção, a Zig 50. Completa de fábrica, resistente, aguenta, até eu rodo numa dessa, hein? Resistente, muito econômica, faz até 67 quilômetros por litro. É um negócio absurdo, já vem equipada com baú de série, ela tem partida elétrica, tem partida no pedal, rodas de liga leve, 1 ano de garantia, é isso mesmo, 1 ano de garantia. Aí você escolhe R$ 3.940 à vista ou com uma pequena desse tamaninho, uma pequena entrada, mais parcelas de apenas R$ 207. É muito barato, é isso mesmo. Tudo isso por apenas R$ 207 por mês. Tá fácil demais, não tá? Tudo isso por apenas R$ 207 por mês. Tá fácil, vai lá, aproveite. E tem mais, se você comprar a sua Dafra Zig 50, a Motovia vai te dar emplacamento e também um capacete, mordomia, igual a essa, só na Motovia. Então corra já para a Motovia e faça o teste Dafra. O teste que convence, mas convence mesmo. 3555-6600. 3555-6600. São 6 lojas na Pedro II, Amazonas, Contagem, Betim, 7 Lagoas. E hoje a promoção é em Contagem. Ligue agora no 3555-6600. 3555-6600. E se você comprar a Dafra Zig 50, a Motovia vai te dar um emplacamento e também um capacete. Não perca tempo. Ligue agora, 3555-6600, na Dafra Motovia de Contagem e seja feliz com a sua nova Dafra. É zero bala, anote aí. O endereço também na João César de Oliveira, 3734. João César de Oliveira, 3734, em Contagem. Corra para lá e vá de Dafra, ok? E finalmente chegou o dia. O zagueiro Dedé vai estrear no Cruzeiro e acabou o mistério sobre seu companheiro de zaga. Acompanhe. Dedé, mais conhecido como Mito, não vê a hora de estrear. Estou feliz por estar chegando a hora boa, a hora de jogar. E o grande dia chegou. O mistério era sobre o companheiro de zaga que também vai enfrentar o Resende esta noite no Mineirão. De longe, deu para ver. Agradecer a confiança do professor. Vou procurar dar o meu melhor. Tenho certeza que todos os jogadores que vão entrar aí, independente de quem fosse entrar, iria dar o melhor, porque é um campeonato importante, né? Bruno Rodrigo foi expulso na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Atitude que não abalou a confiança de Marcelo Oliveira no jogador. Entre 7 opções para a zaga, o comandante celeste fez sua escolha. A convicção do técnico, e a gente vai buscar o casamento ideal aí para se jogar, embora eu esteja muito tranquilo em relação aos jogadores que vieram jogando aí ao longo do Campeonato Mineiro, tanto o Léo quanto o Paulão e o próprio Bruno. Vamos ficar com
um bom cabeceio, né, tanto defensivo quanto ofensivo, e vamos estar observando o casamento dessa primeira escalação. Os dois zagueiros não tiveram muito tempo para treinar juntos, mas com tanta experiência, o entrosamento não será problema. A gente só treinou ontem, né? Pouca coisa. Acho que o diálogo, mais uma vez, vai ser muito importante, porque o entrosamento é complicado, mas que, como eu já falei nas outras vezes, o diálogo. Então, acho que tem que ter bastante diálogo para um estar posicionando o outro, para saber onde o outro está, para que a gente não cometa aí nenhuma falha. Falei agora há pouco no Jogo Aberto lá com a Renata Fã. Aliás, a Renata Fã, né? Enfim. Mas, enfim. Então, eu estava comentando com a Renata Fã o seguinte. Nós temos aqui, em Belo Horizonte, os melhores zagueiros do Brasil. Ponto final. Não tem nem discussão. Dedé, Bruno Rodrigo. O Paulão Caveirão também na minha lista entra. Aí você tem do outro lado o Hever, que é o melhor de todos eles. Léo Silva, Gilberto Silva, que joga improvisado, mas vem jogando bem. E de quebra ainda tem o Rafael Marques. Veja você o nível dos zagueiros que temos aqui em Minas Gerais hoje. Agora, o que não dá para entender, eu gostaria da opinião dos amigos, é o seguinte. Foi expulso o Bruno Rodrigo, o Cruzeiro sofreu 3 gols. Aí ele não jogou. Aí o Léo entrou em campo, esteve bem, o Caveirão muito bem, e agora, nem relacionado foi o Léo. Como é que funciona isso, Cadu? O Marcelo até explicou isso ontem na coletiva, desculpa, Cadu. Porque ele falou o seguinte, nós não tivemos tempo para treinar. Como estava envolvido com o final de Mineiro, com tudo isso, acabou que o Dedé não treinou com nenhum deles. Como treinou na segunda-feira, estava todo mundo fazendo regenerativo, quem jogou? Uma zaga formada por Dedé e Bruno Rodrigo, ele optou por essa formação. Nós falamos então não ontem, inclusive. Definição, não, mas a gente falou ontem, inclusive, na Band News, o seguinte, até falei com a Dimara. Eu entendo que deveria ser Dedé e Paulão. Mas, por outro lado, também reconheço que o técnico Marcelo Oliveira foi coerente. Se o zagueiro titular dele é o Bruno Rodrigo e o Dedé estreia, naturalmente fará a dupla com o Bruno Rodrigo. Eu acho que ele tinha que definir qual é a zaga que vai entrar com o Dedé. Vamos ser sinceros. Nós estamos em Copa do Brasil, estamos falando do Rezende, a gente não está imaginando que o Rezende vai dar essa força toda em cima, né? Em cima do Cruzeiro e tal. Então já começa com quem vai ser. Quem é a zaga titular? É o Dedé e quem? Na minha opinião, no complemento ali do que é um zagueiro e o outro, para mim, dos que o Cruzeiro tem hoje à disposição, o Paulão é o companheiro ideal para o Dedé. Se o treinador não pensa assim, qual é a sua zaga titular, Marcelo? Quem é que você pensa para ser o companheiro do Dedé? Ou vai continuar testando a história por aí, a gente chegando no Campeonato Brasileiro? Acho que ele já pensou quem que é o Dedé, ele mais que conhece as características do Dedé. Não concorda, claro. Paulo? Ele sabe quem que é o cara, ele pode não ter, né? Tá ainda assim aos pouquinhos, tentando segurar ainda o grupo, mas eu não concordo com essa história do Léo também, nem ficar no banco. Aliás, tem umas coisas estranhas nessa relação do Cruzeiro. Agora, não, depois você vai falar quais são essas coisas estranhas, porque você deixa o torcedor preocupado com isso. Cadu, você continua defendendo que a dupla de zaga do Cruzeiro deve ser Nirley e Thiago Carvalho? Em nenhum momento defendi isso. Então acho que eu misturei isso deve ser Felipe Junqueira, entendeu? O nível Nenê, você matou, foi ele mesmo. Isso é a ideia dele. Isso é uma coisa desse naipe. Mas, um abraço, viu, Felipe, aqui, pra cima. Mas eu colocaria o Bruno Rodrigo mesmo. Eu acho que é a melhor opção nesse momento para jogar ao lado do Dedé. Concordo com a Dimara que ele deve definir rapidamente qual é a preferência da zaga titular mesmo e não ficar testando. É o gosto dele, claro. Agora, o Bruno Rodrigo falhou no Clássico, uma falha gritante, foi expulso merecidamente, mas antes disso vinha muito bem, jogou bem em todas as partidas, vinha sendo o zagueiro mais firme do Cruzeiro, o mais regular também. Então, apesar dos problemas no Clássico, que, como eu disse ontem, sempre ressoam mais, causam assim maiores críticas, eu manteria o Bruno Rodrigo e jogaria com Dedé e Bruno Rodrigo. Qual a principal diferença e por quê? Você também, Bruno Rodrigo? Não, eu acho que eles são todos mais ou menos no mesmo nível. Se você colocar isso, agora. É mais característica, né? Exatamente. Paulão, se a gente colocar Paulão, o Bruno Rodrigo, o próprio Léo, são mais ou menos do mesmo nível. Eu não vejo muita diferença, não. E aí é o que a Demara falou. Quem vai se adaptar melhor ao lado desse, as que características que casem melhor? Do Dedé. Né? Com o Dedé. Porque o Dedé veio para ser titular, isso é óbvio, né? Então, ninguém paga essa fortuna para compor o grupo. Então é isso que a gente fica esperando, para ver quem vai se adaptar melhor. No momento, eu acho que o Bruno Rodrigo é uma boa opção. Talvez ali pela característica do Léo, que é um pouco mais lento, né, em relação ao que o Dedé já faz. Porque ele ser técnico, ele já pensa um pouco mais. Pois é, mas você acha o Bruno Rodrigo mais rápido que o Paulão Caveirão, não é não? Não, eu estou dizendo do Léo. Não, pois é, eu vi, eu estou dizendo que entre os dois. Não acho, eu acho que tem que ser o Paulão Caveirão ali. Eu também Na acho. minha concepção é ele que vai tuf e o outro chega mais técnico. Você acha então que é Paulão e Nirley, né? Para mim, Paulão, Caveirão e Dedé.
O Nilei seria o meu quinto reserva. Tem uma questão também que a gente não pode esquecer, que não adianta também a zaga ir bem se não tem proteção na frente. Que é o que a gente já vem falando há algum tempo, dos dois volantes não conseguirem fazer bem a proteção. Eu quero perguntar a vocês por que o Wellington não vem jogando nesse time do Cruzeiro. Aliás, está machucado, mas quando não estava. Polêmica, hein? O presidente do Cruzeiro, preste atenção, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, manifestou sua insatisfação com a Minas Arena e afirmou que estuda a possibilidade de rescindir o contrato de parceria com a Minas Arena lá no Mineirão. A gota d'água para o clube teria sido a execução do hino do Atlético pelo sistema de som do Mineirão após a vitória do Cruzeiro na segunda partida da decisão no último domingo. No exato momento em que a torcida cruzeirense cantava o seu hino como forma de apoio ao time, que acabaram de perder o título, aí o sistema de som soltou o hino do Atlético. Será que é isso mesmo? E aí? Dimara Oliveira. Eu não acho que seja. Acho respeito Você acha ao torcedor... que a questão do hino foi um estopim para problemas mais sérios? Eu entendo o torcedor e, claro, se é parceiro, né? Mas também acho que tem que tocar o hino de quem ganhou, né? É uma histórico normal que a gente vê em campeonatos. Aliás, a Federação Mineira de Futebol mandou avisar que não tem nada a ver com isso. Ela nunca tem nada a ver com isso, né? Não, que a Minas Arena colocou na nota que isso aí que foi um protocolo que acertou com a Federação Mineira de Futebol. Olha aqui, Dimara, até para servir de subsídio para vocês. Em relação à notificação divulgada pelo Cruzeiro Esporte Clube, a Minas Arena esclarece ao torcedor cruzeirense que sente grande orgulho em saber que a torcida celeste considera o novo Mineirão como a sua casa e procura retribuir esta deferência, aprimorando cada vez mais a parceria firmada com o clube. Desta forma, a Minas Arena informa que vem realizando reuniões periódicas com a diretoria do Cruzeiro e cumprindo integralmente o contrato de fidelização com a agremiação. Conforme a cláusula 11 do parágrafo 1 do contrato, a última parcela dos pagamentos vencerá em 31 de maio deste ano e as demais já foram quitadas. Portanto, não existe inadimplência da empresa com o Cruzeiro Esporte Clube. A Minas Arena ainda reitera que a execução do hino do clube vencedor do Campeonato Mineiro aconteceu após o término da partida em complementação à solenidade padrão de entrega do troféu promovida pela organizadora do espetáculo, a Federação Mineira de Futebol. A veiculação de mídia para o telão e a execução do hino já estavam preparadas para ambos os times. A empresa entende que a grande paixão dos torcedores move o futebol brasileiro. Porém, como gestora de um equipamento tão significativo para todos os mineiros, é importante que a Minas Arena saiba gerir o Mineirão com imparcialidade, como se empenha em fazer. Uma nota da Minas Arena que a gente mostra para vocês. A federação alega que não mandou tocar hino, que não tem nada a ver com a situação. A medalha, troféu agora e o fica à vontade, e o papelzinho picado lá que é parte da federação. A federação não tem nada a ver com isso. Mas quem organiza o campeonato não é a federação? Não, mas ela não determinou que tocasse hino de um ou de outro, ou que houvesse, ou que o hino fosse tocado de qualquer forma. Não houve essa determinação. Então alguém lá da Minas Arena que resolveu tocar o hino. Mas eu acho que isso tudo é pano de fundo para uma situação que o Cruzeiro colocou aí sim, na nota que ele soltou, que é a questão da transparência, que é a questão da divulgação dos números. Todo mundo que acompanhou o blog do Chico Maia, nosso companheiro, que nos acompanha todos os dias, beijão para o Chico Maia. O Chico Maia traz os números específicos, que a renda do jogo de pouco mais de R$1.700.000, na verdade a Minas Arena acabou ficando com R$2 milhões. Aí o torcedor fala, como? Por quê? Porque ela, na verdade, ela faz o gerenciamento das outras partes do estádio. Bares, né, estacionamento, camarotes, não sei o quê. Ela acabou ganhando muito mais. E isso é um questionamento que o Cruzeiro está fazendo em virtude de poder até refazer esse contrato. E interessante é o seguinte, quem colocou isso, torcedor, foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro que colocou isso na citação que ele fez à Minas Arena. Então, quem está dizendo que não é do jeito que se imaginou, não somos nós, cronistas esportivos. Quem está dizendo que não é o que se imaginou é o Cruzeiro Esporte Clube, através da citação que fez. Ou eu estou maluco? Não, a nota ficou... Vai lá, Paulão, vai lá primeiro. Não, pode falar, por favor. Não, a nota ficou muito clara, realmente ficou evidente que a questão ali não é só a parte do hino, além do que Edmara falou, citou-se a inadimplência, mas isso a Minas Arena já deu sua versão, você falou agora, Everton, mas tem também falta de estacionamento para diretores do Cruzeiro, para membros do clube
Cruzeiro Esporte Clube, reclamando também do serviço prestado aos torcedores, a falar da falta de transparência. Então, coisas muito sérias, né? A questão do hino também está lá no meio da nota, até com um espaço maior. Mas em um parágrafo está falando muitos outros pontos, assim, muito sérios. E como a Dimari disse, é o Cruzeiro que está falando. Então, Paulão, tem que apurar isso aí, tem que ver, porque... Duas questões. O Cruzeiro demorou para entender todo o processo e só agora veio reclamar e de repente a questão do hino foi o estopim. E a segunda pergunta, você acha mesmo que o Cruzeiro pode rescindir o contrato e não jogar no Mineirão? Ou simplesmente rescinde o contrato de fidelização, continua jogando lá, como por exemplo o Atlético pode usar, o América e qualquer outro clube no Brasil? Aí jogaria só os jogos maiores? Só os jogos de maior porte? Poderia jogar todos os jogos, porque como é um estádio público, o estádio ele tá cedido à iniciativa privada, mas é um estádio público. Sendo assim, qualquer clube mineiro pode jogar lá. Tem um número de ingressos, mas... um aluguel normal que você faz, como qualquer evento. Só que aí, o que o Cruzeiro fez? Um contrato de 25 anos, e nesses 25 anos, tem algumas... Para ficar lá 25 anos, recebeu algumas coisas em troca. E está reclamando que as coisas não são tão boas como se imaginou inicialmente. Há um problema, sim. E esse problema precisa ser sanado. A gente tem que lembrar também que a Minas Arena, mesmo que ninguém jogue lá, ela recebe do governo do estado. São 3 milhões e 700 mil reais por mês. Então, para pagar o financiamento do BNDES, claro, eles gastaram muito dinheiro. Fora o que ela lucra nos eventos. Fora o que ela usar. Pois é, mas se não conseguir lucro, ela recebe do mesmo jeito. Do governo. Então, a posição da Minas Arena é muito cômoda. Então, eu acho que os clubes têm que, principalmente o Cruzeiro, que já fez esse contrato, tem que ser um pouco mais incisivo na hora de conversar isso. Os clubes, o cidadão, né? Porque, na verdade, vamos combinar que lá, mesmo, como você disse, está cedido à iniciativa privada, mas lá é um estádio que é de todos nós, né? Que é do governo do estado de Minas Gerais, né? Que fez o grande montante, que fez a PPP, enfim. Então, por isso que a gente diz que isso que o Cruzeiro denunciou é muito sério. Tem que haver uma transparência na história. A gente pede transparência em todas as situações e no futebol não é diferente. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Continue ligado aqui nos Donos da Bola. Gente, preste bem atenção que agora vamos falar de saúde. E eu entendo bem desse assunto, hein? O Ricardo do Colchão Oriental J2000, grande Ricardo, está na fábrica e de lá está respondendo as perguntas das pessoas nas ruas. Quer ver? Põe na tela aí. Meu nome é Luiz César, tenho 66 anos, tenho hérnia de disco, sofro dores e gostaria de saber se esse colchão pode me ajudar e de que forma. A má postura desalinha a coluna e empurra o disco para fora, causando a inflamação. O colchão oriental J2000 possui pastilhas lumen magnéticas, que é um anti-inflamatório natural. Além disso, ele é construído em camadas, que alinham a sua coluna enquanto você dorme. Desta forma, você vai se livrar de todas as suas dores nas costas. Obrigado, Ricardo. O pessoal agradece e eu também, porque depois que eu passei a dormir, já emagreci 3 quilos aqui, ó. Não servia não, tá servindo. Daqui a pouco você vai me ver fininho, porque eu durmo num J2000 hoje, hein? As 30 primeiras pessoas que ligarem agora no 0800 038 2000, 0800 038 2000 e adquirirem um colchão oriental J2000, vão ganhar uma cama box, olha só, hein? Uma cama box e um lindo edredom nesse frio, hein? Que beleza, hein, Ivete Sangalo? Você pode pagar em até 10 vezes sem juros e para você aposentado e pensionista tem uma condição super especial. Você ligue aí agora 0800 038 2000. Vai lá, pega a caneta, vou esperar. 0800 038 2000. Colchão Oriental J2000. Quem dorme e quem dorme bem, que não é simplesmente dormir não. Dormir todo mundo dorme, mas dormir bem é só num J2000, porque quem dorme bem vive muito melhor. Olha aqui. Ainda sobre essa questão, o Calil, então, tinha razão quando o Calil disse que o negócio não era tão bom quanto muita gente imaginava? Eu estou perguntando, eu não estou insinuando. Porque daqui a pouco ele encheu o saco aqui, entendeu? Não estou insinuando nada, estou perguntando se o Calil tinha razão. Tinha razão. Na verdade, o Calil não reclamou de nada, ele só virou e falou, olha, podia ser muito melhor. Por isso aí eu não assinaria. Ele está certo. Eu acho que os clubes precisavam exigir mais. Mas ao mesmo tempo... Você acha que o estádio tem que ser entregue a Atlético e Cruzeiro para a administração, Cadu?
Antes eu acho que sim. Então você quer a Minas Arena fora da parada? Eu acho que a Minas Arena tem demonstrado em vários momentos que não conhece muito do ofício ali. Tem errado no tratamento ao torcedor, em vários detalhes. É claro que melhorou com relação à abertura, por exemplo, mas ainda longe do ideal. Então eu acho que a Minas Arena deixa a desejar na administração do estádio. Eu acho que o Cruzeiro e Atlético tinham que ter estádios próprios. Porque a gente fica nessa discussão. Assim, Paulão ontem ficou xingando o povo que estava pedindo estádio próprio no Twitter, hein? Não. Tá falando, esse papo de estádio próprio. Deixa eu explicar primeiro por que eu acho e depois você me xinga. Por que você acha? É porque a gente fica discutindo qual contrato é melhor e acho que até certo ponto é natural essa discussão, tanto da imprensa quanto da torcida. Agora, gente, ter um estádio próprio possibilita uma gama de coisas que vai muito além do que as pessoas imaginam. Você ter uma loja sua, você pode fazer promoção quando você quiser, você pode fazer coisas criativas para atrair o torcedor, você pode usar sua marca em todas as partes do estádio. Quem já foi na nova Arena Grêmio, por exemplo, em cada detalhe ali há um cuidado para valorizar a marca do Grêmio. Na Europa nem se fala. Mas então... desde que não seja feito um contrato como o Grêmio fez com a AS, né? Foi um péssimo negócio para o Grêmio. Mas então vamos pegar os exemplos europeus. Eu estou entendendo o que você está dizendo. É importante ter um estádio. Por exemplo, a Arena da Baixada, então. Vamos lá, que não tem contrato com ninguém. A Arena da Baixada é um bom exemplo. Financeiramente, o exemplo do Grêmio foi só na personalização estética, não é nada de contrato. Mas eu digo assim, no contrato, na parte financeira, você ganha com tudo. Você vai alugar para um show, igual o São Paulo ganha utilizando o Morumbi para esses shows grandes aí, Lady Gaga, Elton John, sei lá. Ganha muito dinheiro com isso. Então, é um mar de dinheiro que pode se ganhar. No futebol profissional, hoje em dia, clubes do tamanho do Cruzeiro e do Atlético já tinham de ter pensado nisso antes. Museu, loja, bar, restaurante. Mas agora com o Mineirão não dá mais não. Agora tem que achar um jeito. Mas agora já foi. Esses clubes europeus, eles ganham muito dinheiro, mas muito mesmo, quando não está utilizando o estádio para jogar. Numa segunda-feira morta, o Camp Nou está cheio de gente visitando para conhecer a sala de troféus, para entrar no gramado, para entrar no vestiário. É claro que é uma marca mundialmente. Você já esteve lá? Já. É muito melhor que o Mineirão ou é melhor que o Mineirão? Não é muito melhor que o Mineirão. É melhor. É melhor. Quanto que você pagou para visitar o Camp Nou? Eu já fui em jogo para ver partidas e também para visitar nesse tour que eles chamam lá. 20 e poucos euros, é muito dinheiro. Para você chegar e sempre lotar. A gente tem que lembrar algumas coisas. Mas assim, são várias turmas, assim, sempre o tempo... Claro que é uma marca mundialmente conhecida, outra coisa. Barcelona é uma cidade turística, é uma das mais visitadas do mundo. Mas o Mineirão poderia, Cadu, aí é que eu não entendo, o Mineirão poderia estar cedendo esse mesmo tipo de situação para Cruzeiro e Atlético. Que foi cogitado. Que foi cogitado. Inicialmente, antes da história da Minas Arena, quando se começou a falar da reforma do Mineirão, o que iria acontecer? A administração iria para os clubes, lá teria o Museu do Cruzeiro, o Museu do Atlético, e aí mais ou menos a mesma coisa, a loja, e aí os caras cairiam diretamente na loja depois de visitar o estádio, que é o que acontece lá em Barcelona, você já entra empolgado, aquele monte de coisa, você quer comprar tudo. Você pode dividir, como é feito, por exemplo, no San Siro e Zé Meazza. Claro, é a mesma coisa. Quando joga um, chamam de um nome, quando mas joga outro, isso chamam de outro tudo nome. amenizaria o problema, mas você não dividir com ninguém, ficar tudo para você, o lucro todo para o time de futebol, e você ter liberdade total de, hoje eu quero ingresso a R$10 e ganho um cachorro quente, fazer essas coisas criativas, gente. Futebol vai muito além do campo, e isso só é possível quando você tem controle 100%. Então, nisso que eu acho que os clubes deveriam ter estádios. Agora, é igual a Dimara falou, agora com o Mineirão, com a Independência, fica complicado. Agora eu quero ouvir a crítica do Paulão. O Paulão está acompanhando atentamente, hoje a gente participa menos das redes sociais, mas eu acompanhei atentamente ontem as colocações do Paulão. Você só fica bicando. Porque quando você participa demais, o negócio é complicado e tal, mas enfim, o que você acha que não é um bom negócio ou não é isso, Paulo? Não, eu não sou contra, não foi isso que eu deixei bem claro isso para todo mundo. Não sou contra que os clubes tenham o seu próprio estádio. Ao contrário, se você acha que tem que ter o próprio estádio, corra atrás de parcerias, porque construir um estádio é um negócio caro, muito caro. Só que você tem que fazer as coisas com planejamento. Eu li uma matéria na Folha de São Paulo esse ano, eu estou até tentando achar essa matéria para poder postar lá, com muita gente deu uma repercussão grande isso, do secretário municipal de esportes de São Paulo, falando que o Pacaembu dá prejuízo de R$1 milhão por ano. Claro, o Pacaembu... Com o Corinthians jogando lá. Com o Corinthians jogando e o Palmeiras está jogando também. É a maior média de público, né? Mas é que também, de certa forma, Paulão, o Pacaembu, ele não funciona, pelo menos a gente não acompanha daqui, em tantos outros eventos, senão futebol. Funciona, já teve show, por exemplo, já teve show de rock, sempre tem eventos lá. Mas não é essa a questão. As coisas podem ser feitas de várias formas. Se você consegue fazer de uma forma que seja lucrativa, eu sou a favor que tenha.
Só que se você já tem um estádio pronto, um estádio moderno, que ficou uma maravilha o Mineirão. O Mineirão ficou muito bonito, gente. Ficou funcional, ficou bom de ver. Você tem... Ele pode não estar sendo bem administrado, é diferente. São poucos os estádios que você tem aquela visão que você tem no Mineirão. Em qualquer lugar que você está, você vê muito bem o campo. Né? Qualquer lugar do mundo que você vai, você sempre tem um probleminha, um ponto cego aqui, uma ali. E aí é que eu acho, se o estádio está pronto, procure formas de ganhar dinheiro com ele. Independência tem só 2.000 pontos cegos, né? Tem 6.000, né? Aliás, 2.000 não, 6.000 pontos cegos. Né? Você perguntou da comparação do Mineirão com o Camp Nou. Eu acho que o estádio, o equipamento, como está na moda dizer, o equipamento não deixa nada a desejar. Agora, a administração, o entorno, a forma de lidar com o equipamento, aí sim deixa muito a desejar. Isso acaba fazendo mais diferença do que o conforto em si. Porque, ter a cadeira bacana, ter a visão privilegiada, é claro que é legal. Mas talvez a forma de vender o ingresso, a forma de tratar o torcedor, interfira mais na sua experiência no estádio do que a cadeira ser boa ou não. Eu vou fazer uma pergunta aos três e daqui a pouco vocês respondem. Com essas pressões, principalmente com a pressão que começa e muito intensa do Cruzeiro contra a Minas Arena, se o Atlético entrar na parada e começar a forçar a barra contra a Minas Arena, o governo rescinde com a Minas Arena e entrega o estádio na mão dos dois clubes, daqui a pouco quer ganhar a camisa do Brasil e conquistar o seu novo carro. Então a hora é essa, hein? Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Compre agora. Mas agora mesmo, ligue agora, 3003-4443, 3003-4443. Se você tem um carro usado, entre como lance, use como lance também. E olha que moleza, com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela e também o prazo de pagamento. É só um Brasil mesmo, hein, para fazer isso por você. Mas ligue nesse minuto e compre o seu sonho, realize o seu sonho, 3003-4443. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil por semana. Já ia falar por mês, é por semana, 25 até o final do seu plano. Imagina você de carro novo, com R$25 mil nas mãos para gastar como você quiser. Você, de repente, pensa bem. Ligue aí 3003, porque você não pode perder, 4443, ou visite, vai lá no estande do consórcio Chevrolet Brasil, Shoppings Del Rey, Estação BH, porque o seu Chevrolet novo sai por menos de R$10 por dia, só na Brasil. Promoção para os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio. Vão ganhar uma camisa do Brasil para torcer bonito nessa Copa das Confederações e também na Copa do Mundo. 3003-4443. Camisa do Brasil tá aí, deixa eu mostrar aqui, ó. O pessoal pede, tá aqui a camisa do Brasil. Se você tem uma... você pode ir lá, assina, faz o negócio com a Chevrolet Brasil, pega a camisa, aí você, aqui atrás, ó, escreve aqui, ó, Dunga, homenagem ao Dunga, hein? É, rapaz, além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, hein? Conquiste o seu carro novo agora, de camisa da seleção, mas antes ligue o 3003-4443. 3003-4443 é Chevrolet Brasil, um dos destaques do Atlético nesse ano. O meia atacante Diego Tardelli participou do quadro Papo de Boleiro com o repórter Fernando Fernandes. Nós separamos os melhores momentos e você curte agora. Na vida e na bola é assim. Você aprende pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Mas com ele foi diferente. Aprendeu pelas 3 maneiras. Joia rara em estado bruto, lapidada pelas mãos do mestre Cilinho. Rapidamente o futebol e a fama cresceram. A falta de maturidade quase pôs tudo a perder. A vida e a bola lhe deram uma última chance e ele agarrou com unhas e dentes, como diz a letra do samba de Paulo Vanzolini. Caiu, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Afinal, um homem de moral não fica no chão. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Pois é, minha gente, deu pra sacar que o homem é um monstro. Fera demais. Como você tem facilidade pra fazer gol, hein, cara? Eita, Diego, fala. Primeiramente, bom te ver de novo. Obrigado, pô. Segunda vez, né? Pois é. Mas é bom, é legal ter esse status, assim, de goleador, de fazer gols. Né? Todos os clubes que eu passei, sempre fiz gols importantes. E gol bonito também, né? Gol bonito, gol feio, de bico, tem de todo jeito, né?
estando lá dentro é importante. Minha vida é antes do Atlético e depois do Atlético, né? Porque aqui, em termos de conquistas, né? Ainda não ganhei um título de grande expressão aqui no Atlético, mas eu acho que eu tenho meu nome aqui gravado já na memória dos torcedores. Não, o que essa torcida faz por mim aqui é impressionante. Você chegou aqui no Atlético num momento que você estava reconstruindo a tua carreira, né? Foi, eu vim do Flamengo, então veio aquela desconfiança um pouquinho, né? No Flamengo eu fiquei um ano, até quando veio pra cá, eu falei, pô, fui pro Atlético, só que eu não sabia da grandeza do Atlético, né? Então Só quem é aqui de Minas Gerais, torcedor do Atlético, o rival do Cruzeiro, sabe a força que essa galera tem. E quando eu cheguei, o Domênico falou, cara, você vai, se você fizer, sei lá, 20 gols no seu começo de temporada, você vai ver que essa torcida vai fazer contigo. A gente foi campeão da Copa do Emir, que é uma Copa do Príncipe lá, né? E aí o sheik do meu time falou, ó, se vocês forem campeão, eu vou te dar um presente no dia seguinte. Aí a gente foi campeão, aí no dia seguinte eu nem esperava que ele ia me ligar, né? Pensei que ele falou só pra gente ser campeão, né? Aí a gente foi almoçar na casa dele, aí quando passei o dia todo, joguei videogame com ele, e quando foi à noite, ele falou, tô indo embora aí, tá, sheik? Ele falou, vai lá fora que tem um negócio pra você lá. Aí eu cheguei, ele tinha me dado uma Ferrari 458. Isso é bom, é história, né, que a gente conta aqui, né? É, rapaz, um dia desse, sabe, a gente fazendo o programa aqui, aí nosso diretor chegou aqui, o Júlio Prado, aí, ó, depois do programa tem um presente pra vocês lá fora, hein? Aí a gente acabou o programa, saiu, aí era o ônibus que ia levar a gente pra almoçar ali em cima. É porque a gente jogou videogame. Né? Olha aqui, deixa eu mandar um abraço pro Júlio César, lá do bairro Milionários, ele que é corintiano, pediu pra mandar um abraço pra Renata Fã e pro Denilson, lá eu não posso, viu, Júlio César, mas aqui eu posso mandar. Então fica um abraço. É que eles não estão vendo, não para você, nada. Júlio César, agradecendo a audiência e aí pelo sinal aqui ele chega lá em São Paulo, lá para Renata Fã e para o Denilson também. Abraço a você, ele que é lá do bairro Milionários, manda o link no YouTube, é um grande parceiro, trabalha na Fã. recepção lá do prédio onde rola o dentista. Lá também vou no dentista. Segue o link. Responde a pergunta pra gente. Começa com você, Dimara. Você acha que essa pressão do Cruzeiro pode funcionar a ponto do governo, de repente, rescindir com a Minas Arena, colocar na mão do Cruzeiro e, de repente, se o Atlético é evidente que o Atlético também deve ser parte interessada, né? E aí entregar na mão dos clubes e os clubes, de repente, os dois clubes fazerem a gestão do Mineirão, é isso? Eu não tenho a menor dúvida que se Cruzeiro e Atlético se unissem, eles seriam imbatíveis. Essa dúvida eu não tenho. E acho que se for para o melhor do futebol mineiro, para o melhor do futebol deles, pelo aquilo que eles imaginam em termos de futuro, eu acho que isso seria o ideal. Não tem bola de cristal aqui para saber, nem o conhecimento do contrato efetivo que pode tirar ou não isso da Minas Arena, mas eu não tenho a menor dúvida que se Cruzeiro e Atlético estivessem juntos nessa, eles seriam vitoriosos. Você acha que pode acontecer isso, Paulão? Você acha que Calil e Gilvan ainda podem se sentar, vamos nós dois aqui na briga e a coisa funcionar e o Mineirão ficar para os dois? Eu acho que seria viável, mas acho improvável. Por quê? Porque a rivalidade é grande e o presidente Alexandre Calil já falou várias vezes que o estádio do Atlético é o Independência ou um estádio próprio. Então eu acho que ele não pensa em Mineirão. Você não acha que é porque ele ficou muito irritado também com a história da Minas Arena e o contrato que foi oferecido, aquela confusão toda? Eu acho que ali também tem uma irritação. O Calil, eu acho que jamais uma coisa que fosse boa efetivamente para o Atlético, né? Em termos financeiros, em termos do que ele vai jogar o nível dessa temporada mesmo, vai precisar de um estádio maior e essa história toda. Eu acho que ele tem uma questão aí com o Gilvan conversava. Uma questão que a gente não é uma questão palpável, mas que é a daquela superstição. O Calil gosta muito do Independência. A gente pegar 99, por exemplo, ele construiu aquelas arquibancadas metálicas. Quem tem um pouco mais de idade como eu, se lembra daquilo. Bebete Freitas, eu entrevistei Bebete Freitas. Você também lembra? E aí, colocando aquelas arquibancadas metálicas, o Atlético fez uma campanha excelente. Então, desde então, eu acho que tem essa questão de achar que o Independência é a casa, é lá que o Atlético joga bem, é lá que as coisas funcionam para o Atlético. Ninguém me disse isso, eu nunca conversei com o Calil sobre isso.
Eu estou falando que eu acho que tem essa questão da rivalidade. Que tem, todo mundo sabe que superstição faz parte do futebol também. Não, independência agora, né? Com tudo não, mas não é só agora, cara. Não é só agora. Pra frente. Na minha opinião, o Atlético não deve sair do Independência jamais. Porque ali todos os times que vieram jogar no Independência, todos, sem exceção, todos, pelo menos o treinador, o presidente, algum jogador, citou exatamente a frase que ficou recorrente ao longo desses 2 anos aí, ou 1 ano e meio, sei lá. Jogar aqui é muito complicado. Ganhar do Atlético aqui é muito complicado. É uma carta a mais na manga, né, Cadu? Eu não acho que tem saído do Independência, eu concordo com você. Agora eu fico com uma pontinha, assim, de chateação, vamos dizer, porque cabe pouca gente pro tamanho da torcida do Galo e pro momento do Galo. Então a gente fica assim, o ideal a alternativa seria aumentar o Independência? Seria o ideal. Talvez fechar a ferradura. 20 e poucas mil pessoas ali. Gente, se o Galo estivesse jogando no Mineirão nessa fase, era 60 mil toda vez. Era uma coisa... Por isso que eu digo que é uma coisa pra se pensar. E o Brasil inteiro ia estar falando disso. Mas jogando com 60 mil no Mineirão, ele estaria nessa fase? Não sei. Aí só Deus sabe. Posição, né? Mas esse cedo futebol é meio maluco, né? Você tem que fazer as duas, você tem que medir as duas histórias. Não é possível que uma equipe forte como o Atlético, que a gente tenha a plena noção que hoje no Brasil é que apresenta o melhor futebol, vai ter dificuldade de jogar no Mineirão. Com a sua torcida fazendo a mesma pressão. Mas teve. Mas aqui, com a sua torcida fazendo a mesma pressão, com todo mundo lá em cima, com todo mundo lá falando? E lembrando aqui também, né, Edmara, aqui todo mundo sabe disso, a gente já falou várias vezes, mas tem jornalista que ainda insiste em achar que o tamanho do campo de Independência é inferior ao tamanho do campo do Mineirão. Tamanho, tá? Teve outro dia na coletiva do Cuca, tinha gente perguntando isso ainda. Porque o tamanho do campo, pelo amor de Deus. A pressão, né? A proximidade das cadeiras ao campo de jogo. É o padrão FIFA, o tamanho do campo dos dois, é o mesmo tamanho, 105 por 68, igualzinho. Eu acho que o Atlético vai sofrer quando for jogar, por exemplo, no Morumbi e no... Mas não sofreu, Paulo? Sofreu um pouco. Sofreu um pouco. Mas aí é uma pressão natural, porque jogou com um time de qualidade, São Paulo é um time bom, mas quando for... O time não vai atropelar em todo lugar, todo dia, contra qualquer time. Por exemplo, no Serra Dourada, por exemplo, o campo maior, que lá no Serra Dourada não é nem 110 como era o Mineirão, é 115. É 220, eu acho. É um absurdo aquilo lá. Do fôlego é 220. E tem uma questão também, não adianta também só a superstição, achar que só o campo... Se o time do Atlético fosse ruim, podia jogar no Independência, em Marte, onde fosse. E já aconteceu isso todas as vezes. E aqui, isso é bem antigo, isso não é de hoje. Toda vez que o time tinha problema, e não era só o Atlético, era o Cruzeiro, não falava assim, vamos levar para o Independência. Quantos treinadores eram isso? Vanderlei Luxemburgo com o time de 2002, quando a campanha foi para a zona de rebaixamento, aquela história toda, ele não falou, vamos jogar no Independência, ele passou a jogar no Independência, quase classificou. Verdade. Então, assim, essa mística do Independência sempre aconteceu, porque a galera ficava mais em cima, sempre, né? Tem essa história. Agora, não é por causa disso que um time jogando bem, mas só pode jogar no Independência. Agora, ainda para complicar essa história toda, muita gente confunde o seguinte. O Everton perguntou há algum tempo aqui pra gente se o Calil fez certo de preferir o Independência, de recusar o Mineirão. Ao fato de que o proposto para os clubes no Mineirão não parece justo, fica muito desproporcional. A Minas Arena fica numa situação muito boa. Eu acho que os clubes mereciam mais. Porém, mesmo merecendo mais, mesmo sendo desproporcional, melhor dizendo, às vezes os clubes podem ganhar mais no Mineirão do que no Independência. Então, as pessoas confundem essas duas coisas, né? Então, repito, é desproporcional, é injusto. Agora, mesmo sendo injusto, o que o Cruzeiro ganhou no Mineirão, muitas vezes foi mais do que o Galo ganhou no Independência. E é bom então eles não muito confundirem complexa a história. Claro. Porque, e é bom não confundir. Também não estão falando aqui, gente, que o Mineirão é do Cruzeiro, nem que o Independência porque é do nenhum dos Atlético. dois né? Porque nenhum né? É porque a briga passou a ser quem é dono do quê e não o que é melhor para cada um. A discussão é o que é melhor para cada um e não quem é dono. Você já pensou que os dias do seu filho podem ser pura diversão? Ninguém sabe quem está falando aqui, né? É claro, né? Então, vou fazer uma proposta que parece até brincadeira de criança. A Claro TV é a TV por assinatura para toda a família. Diversão, esportes, seriados, filmes e muito desenho. Muito desenho animado em mais de 90 canais com qualidade de som e imagem digital. Uma programação diferenciada que ensina, estimula e apresenta um novo mundo ao seu filho. E o melhor, hein? Tudo isso por apenas R$ 39,90. Com um precinho desses,
Ver televisão ou ter televisão de qualidade fica mole, fica fácil. Assine já e ganhe a instalação grátis e mais 3 canais Telecine durante 90 dias. E aproveite. Deixa eu tirar isso aqui que o pessoal não está sabendo quem está aqui, rapaz. Agora sim. E aproveite a promoção, hein? Na compra do pacote essencial, no débito em conta, você ganha 1 ponto extra e transforma o seu pacote no completíssimo pacote família. Até dezembro, hein? Olha só que felicidade e que facilidade. É diversão garantida para toda a família. A partir de agora tem Bob Esponja, tem Ben 10, tem Homem de Ferro. Olha ele aqui, hein? E tem o Mundo Mágico da Disney que vão alegrar os dias da criançada. As férias estão chegando. Ligue para 3003-9033, 3003-9033 e por R$ 39,90. É muito menos que sua mesada, hein, filhote? Sua televisão vai ter uma programação com gostinho de infância. Assine já. É Claro TV, 3003-9033. Tem que tirar nota boa na escola. Tem que comer tudo na hora do almoço, na hora da janta. Não come muito não, senão vai ficar do meu tamanho. E acima de tudo, nota boa na escola, respeitar a mamãe e o papai. E aí não tem conversa. Depois de tudo isso, você pode cobrar que o papai vai comprar. R$ 39,90 é muito barato. 3003-9033. Intervalo rapidinho, 2 minutinhos só e a gente já volta para a sequência dos Donos da Bola. Até já!